boa tarde a todos. Então, como a professora Maristela já me apresentou, eu sou a professora Tamelusa Secato. Eu fiz essa apresentação com o professor Paulino, então, boa tarde. Falha técnica de novo. Boa tarde a todos, então. Eu sou a professora Tamelusa, né? Já foi apresentada pela professora Maristela. Eu montei essa apresentação junto com o professor Paulino, né? E a ideia é dar um panorama geral, né? Uma introdução à história da África. E como disse a professora Maristela, né? A gente não dá conta de toda a gama de material que existe sobre a história da África, né? Então a intenção é a gente fazer uma conversa, né? Então vamos lá. Opa, aqui. Ela bem aqui. Aqui é, né? Achei. Então, para a gente começar a conversa, né? é, Acho que um pouco já foi falado pela professora Maristela, né? Mas o que que é esse continente África, né? Ele é um continente de negros, né? O que que é a África? O que que é ser um negro, né? Então, vamos a África, né? A invenção dessa África, né? Que tem existe um resquício até hoje, né? Desse preconceito que existe em relação à África, essa visão foi criada dentro da história no período moderno, né, ali a partir de 1500, né, com o imperialismo, e essa visão de que existe uma cultura superior à outra, né, no caso, a cultura europeia. Imagens, né, do que era veicular naquele período, né, símbolos identificados aos africanos reforçavam a ideia de uma raça amaldiçoada, né, então e a gente vê, né, até hoje né, como foi falado pela professora Maristela, esse episódio que teve no futebol, né? Essa questão da associação com o primitivo, né? É, Era muito é, falado também dos monstros medievais, né? Que segundo as lendas, né? Os europeus passavam de boca em boca que habitavam o continente africano. Então aqui a gente tem algumas imagens, os desenhos que eles faziam, né? Nesse período. Equipe que era perpassado para todos. Aqui, uma zebra na versão europeia. A professora Maristela também já falou, né, da questão da tradição oral em África. É, Aqui nós temos uma imagem de um griot, um contador de história. Nós temos várias imagens aqui também, né? Essas imagens foram retiradas todas daquele livro que ela falou, da história da África, né, aquela coleção grande da Unesco. E é importante ressaltar, né, que essa tradição oral, é, ela, por ter uma tradição oral, por muito tempo os historiadores diziam que a África não tinha história, porque não havia registro escrito. Então, o que hoje se vê, que não, né, que a professora também já falou antes, que não tem, que isso, a nova metodologia de pesquisa, ela já percebe que existem várias fontes para você pensar a história e que a oralidade, sim, é uma delas. E essa tradição oral, ela permanece até hoje, né? Aqui nós temos, essa não é o mesmo mapa que a professora apresentou, ele é um pouquinho mais antigo, não tem todos, está faltando o Sudão do Sul aqui, a divisão política da África, né? Mas ajuda a pensar um pouco esse continente, né? A pensar a diversidade, né? O tamanho dos países e tal. As principais regiões, né? Norte da África, né? Oeste, leste, África Central e o sul da África. É bem importante a gente estudar o mapa né, desse continente, porque, como a professora falou antes, né, a gente quando fala de um país, a gente não tem noção de onde é, não sabe
quais as condições climáticas, né, que esse país apresenta, e a gente acaba pensando na África, no continente africano, como uma coisa só, né, como uma única, um único clima, uma única, pensa muito em deserto, né. Então aqui tem algumas, eu não vou passar bem rapidamente, né. Ah, aqui tem uma divisão, essa divisão do continente aqui, né, com algumas características, né, de relevo, de clima, a economia, e, né, informando os países que pertencem a essa região. E a região ocidental, que está bem colocada no mapa, central ou equatorial, né? A oriental e a meridional, que é mais próxima do sul da África ali. Aqui uma imagem do deserto de Kalahari, né? Então, a gente pensa muito no deserto do Saara, mas existe deserto no sul também. Aqui algumas condições do relevo, para quem quer usar um pouco a mais. Geografia. Existem rios muito importantes, né, no continente africano, entre eles o Níger, o Congo, né, ou o Zaire, como também é chamado. A África é um país muito rico em recursos minerais, né, então a gente pensa muito na questão da pobreza, né, mas na verdade isso também está muito ligado à exploração, e do que acaba, o que existe não fica lá, né, vai para fora. Aqui a gente tem algumas informações que eu vou passar bem rapidamente, que seriam os marcos, né, da antiguidade, né, marco referencial formador, onde aparecem algumas colonizações, né, e aqui o marco referencial moderno, né, a partir de 1500, onde vai mostrar onde aparece e existiu o declínio de algumas civilizações muito importantes na África. Depois nós temos o período colonial, de 1870 a 1960, vejam que é um período muito longo, né? Aliás, não é tão longo, mas que teve consequências catastróficas, digamos assim. O período contemporâneo, né, daí que é a partir de 1960, quando a maior parte dos países da África são descolonizados. É uma coisa que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, né, um pouco mais a fundo. Muitos recursos vegetais, né? Aqui uma tamareira, né, o fruto do dendê, quiabo, as florestas, olha o tamanho do tronco. A exploração, né, predatória das florestas, que acaba interferindo muito né, na desertificação, né, nos desertos, né, e no assoreamento dos rios. Essa florzinha aqui, que é a noz de cola, nessa plantinha, que é um produto muito interessante que existe lá, que ele é muito usado para matar a sede, e ele dá uma certa energia, porque ele é rico em cafeína, né? Então, ele é muito usado para quem enfrenta o deserto. O baobá, que é uma árvore símbolo, né? Tem um porte e aparência que é inconfundível, e ele é um bom exemplo de um elo que liga toda a África, porque ele aparece em quase toda a região, todo o continente africano. Uma árvore que existe muito por lá. E ele aparece muito também em alguns contos africanos, né? Aqui a fauna, né? Os animais. É claro que assim, a gente está mostrando isso, mas isso não quer dizer que a África se resume a fauna e flora, né? A gente pensa muito na questão das savanas, né? Mas eu acho que é um pouco mais para apresentar, né? Aqui os povos que são nômades, no Quênia, aqui o Saara Ocidental, e uma divisão dos grupos linguísticos, né? Então, pensando se o continente é enorme e, consequentemente, existem várias línguas lá, né? Então, tem uma divisão aqui para quem quiser olhar um pouco mais. Aqui, uma criança sendo alfabetizada
em árabe, né, através do Alcorão. A professora Maristela está aqui me dizendo que ela também teve uma contribuição aqui no PowerPoint, que faz as imagens, foi ela que tirou. Ah, tá. E estão nos livros que a professora apresentou antes, né, que são a África no Brasil e Brasil Africano, e a África está em nós, né, que já foram digitalizados para a gente usar no PowerPoint, pela professora Maristela. Aqui mais um pouco, né? Aqui a linguística. São os grupos linguísticos, né? São imagens de algumas pessoas de grupos linguísticos diferentes. Aqui é um mapa da África com as suas cidades e reinos antigos, né? Então, é muito interessante pensar quando a gente estuda ao início a história, quando se estudava, né, na nossa época de escola, a história antiga se estudava, como já foi falado, né, Egito, Grécia, Roma, mas não se pensava em estudar essas civilizações que existiam em África, né, que também eram muito importantes, tiveram uma contribuição muito forte naquele continente. Camelo, que permitiu que as regiões do Sahel e do norte da África, à beira do Mediterrâneo, se mantivessem em contato. Então, as regiões que eram divididas pelo deserto do Saara estavam em contato a partir da utilização do camelo, né, que era utilizado para travessia também, né, e no comércio, né. Aqui essas flechinhas indicam, né, as rotas de comércio de caravanas no deserto, né. E aqui, né, uma informação que o sal das minas do deserto do Saara foi uma mercadoria de enorme importância, né. E eles eram transportados também pelos camelos, assim como todas as outras riquezas, né. As presas dos elefantes, que foram importantes mercadorias de troca. Cidades e aldeias próximas do rio Níger, que eu já falei é um dos mais importantes, né, principalmente por causa do comércio. Aqui, esses slides também eu não vou me deter neles, porque estão no texto da professora Maristela, e vocês vão, né, ter esses slides disponibilizados, então vocês vão poder ler depois, mas são informações sobre essas civilizações que eu falei antes, né, que tiveram o seu apogeu ali nas décadas nos séculos 12, 13, e que não são que essa informação não chega nas escolas, né? A gente não tem informação sobre essas civilizações. As construções, né? E outro reino, o reino de Ilha e Fé. Uma festa de rua na Nigéria, né? Mais outro reino, o reino de Benin, outro reino muito importante. A máscara específica, uma máscara de bronze do Benin. B, né, que a arte africana também teve um papel muito importante, é uma arte muito bonita, né, que tem a sua... E os guerreiros cortesão, que um guerreiro músico, né, então as pessoas que são importantes naquela sociedade são imortalizadas nesses trabalhos de arte. Aqui outro reino, Fanti Achante, reino do Congo. Aqui o Banza-Koko, ou São Salvador, que é a capital do Reino do Congo, passou a ser chamada passou a ser chamada de São Salvador quando eles adotaram o catolicismo, né? Essa gravura aqui é do final do século XVII.
E outra gravura, né, representando aqui o Manicongo recebendo comerciantes, também do século XVII. O reino do Monomotapa, os Zimbábweos, né, que são construções magníficas, né, que tem muros altos, né, tensão grande. E aqui a gente entra um pouco na questão no século XIX do processo de roedura do continente africano, que é o que se chama de partilha da África, né? Em uma conferência, os países europeus eles definem que a África deve ser dividida e cada país vai colonizar um pedaço. Então o continente é simplesmente retalhado, né? Sem considerar os grupos étnicos, né? Essas culturas, né? E isso causou, né? Muitos conflitos. Aqui as principais explorações, né? Aqui onde começam as divisões da partilha, né? Os países vão, onde tem as setinhas aqui, está mostrando, né? Onde são os britânicos, onde são franceses, onde são alemães, e assim por diante. Outro quadro, uma outra, um pouco mais à frente, em 1891, né? Olha como vai se ampliando o domínio. E por fim, né? A partilha da África efetivada, né, que já é mais coloridinho, mais fácil de entender, né? Dividido aqui, maior parte para a Grã-Bretanha, uma parte de Portugal, que também é uma parte pequena, mas que é o que mais se estende. Né? A colonização a portuguesa é a que mais se estende nesse processo. A África, né, como todos sabem, passou por um processo de comércio de escravos, né, que se chama também de diáspora, né? Então, assim, aqui a gente vai ver os vários destinos dos cativos nas Américas, né? Então, aqui nós temos a região da América Central, né? Estados Unidos e Canadá, o México, as ilhas do Caribe, Belize e Vice-Reino de Nova Granada, as Guianas, o Rio da Prata, né? A Argentina, vai. E, como todos sabemos, né? O Brasil. É o que nos interessa mais aí saber. Mas que a gente vai discutir mais, né? Essa relação de África com o Brasil a partir da diáspora, a gente vai discutir mais no módulo 4. Aqui, né, nós temos algumas imagens, né? O Recife, Goiás, as várias manifestações culturais a partir da cultura africana, né? Que são ressignificadas. Bom, então a gente viu, né, que a, o continente africano ele foi dividido entre países europeus e ele foi colonizado, né, para exploração. E na no século XX, começa um processo de descolonização. Mas para a gente entender esse processo de descolonização, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo naquele período, né? Então, o século XX, né, que é cheio de acontecimentos, né, um dos principais, um dos que a gente vai usar, que vai falar agora, né, o mundo pós-guerra, quando a Europa cai e os Estados Unidos e a União Soviética ascendem como superpotências, existe uma mudança, né, muito grande nesse mundo que se vivia. Então, e nesse mundo pós-guerra surgem as organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que a gente conhece até hoje, né, existem até hoje. E essa divisão do bloco social, dos Estados Unidos e União Soviética, né, o bloco socialista, o bloco capitalista, gera, né, o que se chamou de Guerra Fria.
Em abril de 1955, acontece a Conferência de Bandung. Eu já vou voltar um pouquinho aqui. Por que que a gente fala dessa coisa do mundo pós-guerra, né? A Europa, ela cai por conta a guerra foi cruel com o continente, né? Então, a maioria dos países ela ficou devastada por conta da guerra e economicamente, obviamente, eles vão cair, né? Então, assim, as duas potências que se levantam são os Estados Unidos e a União Soviética, que têm visões econômicas diferentes. Mas a guerra ela traz um novo olhar sobre a questão dos crimes de guerra e sobre a questão da dignidade humana. Né? Então, assim, a partir daí, então, que surge a ONU com a questão né, essa Organização das Nações Unidas, ela tem um dos seus princípios zelar pela dignidade humana, pela autodeterminação dos povos, né, para que todos tenham sejam independentes, que não exista imperialismo, né, que não exista um país se sobrepondo a outro, né. E aí, então, né, e aí assim a gente vai tendo algumas coisas que vão acontecendo a partir desse mundo pós-guerra, né. Então, a Conferência de Bandung, em abril de 55, onde se reúnem 29 líderes de países africanos e asiáticos. O que são esses líderes? São líderes de países que não estão nem alinhados com o bloco socialista e nem com o bloco capitalista. Né? E eles têm uma experiência em comum, que é a colonização. Aí o objetivo dessa conferência, né, era promover uma cooperação econômica e cultural centrada na manutenção dos valores culturais das sociedades da África e da Ásia. Então, assim, o objetivo era não deixar que as culturas dos colonizadores se sobrepusessem, né, suprimisse essa, as culturas locais. Né? E aí eles elaboraram 10 princípios, né, e formam esse movimento dos não alinhados. E todas essas ideias elas vão se espalhando, né, pelos vários continentes, né, e acabam chegando no continente africano. Né? E aí, então, na luta contra o colonialismo, né, o que os países africanos, né, os povos africanos desejavam, né, o que acontecia com o colonialismo? Né? Exploração dos recursos naturais, divisão territorial que não respeitava características culturais, que a gente já falou antes, né? Ou seja, se separavam etnias em colônias distintas, né? Então, assim, às vezes etnias que não eram que não tinham uma política de boa vizinhança, mas que estavam unidas no mesmo território, e às vezes uma mesma etnia separada em 2, 3 territórios diferentes. Né? As melhorias estruturais que ocorreram, né, durante o processo do colonialismo, elas tinham apenas o objetivo de servir aos interesses coloniais. Então, assim, a construção de ferrovias, portos, tudo tinha o interesse de transportar esses recursos naturais que eles estavam explorando. Né? Havia um saneamento precário e as campanhas que haviam de saneamento eram pontuais para preservar os europeus das doenças tropicais, que eles eram muito suscetíveis, né? E as escolas, ainda quando existiam, elas tinham o intuito de civilizar, né, na ideia de civilização europeia, os corpos e as mentes dos africanos. Durante o século XX, então, né, se disseminam algumas ideias de consciência africana e o movimento vai se configurando uma corrente crítica de racismo e do colonialismo. Né? Esse é o pan-africanismo. Então, todos esses acontecimentos eles vão coexistem e vão coadunando para culminar, né, nas independências. O que o pan-africanismo prega principalmente? Né? A libertação e reabilitação das civilizações africanas, a reabilitação da dignidade do homem negro e o retorno à África e a unificação dos africanos em todo o mundo. Aqui nós temos algumas imagens, né? Esse eu não sei falar o nome dele, não. Kwame Nkrumah. Ele está discursando no Harlem, em Nova York, mas ele é de Gana, ele é um dos líderes do movimento em Gana. E aqui uma manifestação em Angola.
O primeiro congresso pan-africano, ele aconteceu em Paris em 1919. Então, vejam que acontece durante todo o século XX, né? Depois, outros congressos se realizaram em 1921, 1927 e em 1945, que foi o mais importante. Ele aconteceu em Manchester, né, nos Estados Unidos, e ele reivindicava a independência para todos os povos da África, e isso influenciou os movimentos anticolonialistas do continente. Nas décadas de 50 e 60, então, é que ocorre a maioria das independências, né? E de todas as nações colonialistas, Portugal é que vai colocar mais entraves à conquista da independência, sendo inclusive chegando a conflitos armados, né? Conflitos duraram bastante tempo e que mataram muita gente, né? De ambos os lados. Aqui, então, né? Durante esse processo de luta pela independência contra o colonialismo português, né? O que que acontecia, né? Enquanto todos os outros países estavam não concedendo, mas concordando, digamos assim, com essa independência sem grandes problemas, em Portugal havia o salazarismo, né, que não reconhecia o princípio de autodeterminação dos povos, que era estabelecido pela ONU, e aí eles criaram, então, uma espécie de burla, né, uma forma de burlar essa questão, porque toda a comunidade internacional, ela pressionava para que as independências ocorressem, que todos os países, né, tivessem a sua independência. Então, o que, que eles fizeram? Eles declararam que as suas colônias eram, então, províncias ultramarinas. Então, sendo províncias, então, seriam independentes, né? Mas isso era realmente uma tentativa de burlar e, na verdade, elas continuavam sendo colônias, né? E essa tentativa de manter o domínio sobre as colônias, né? Aí as colônias são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, né? Como eu já falei, levaram a conflitos armados. Outra, 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 outro processo muito doloroso para a África, né? Principalmente para a África do Sul, né? Foi o apartheid, que durou de 1948 a 1994. E que era uma estrutura política, econômica e social baseada em um sistema legalizado de discriminação racial. Então, era o domínio da minoria branca em todas as atividades e cargos de direção do país. Que a gente tem algumas imagens, né, do que era realmente essa discriminação, que a gente não tem noção do que é viver isso, né? Mas era a divisão, aqui são os bebedouros, né? Bebedouros para brancos, bebedouros para negros. A divisão no ônibus, vejam que aqui né, na frente aqui nós temos os brancos e no fundo nós temos os negros. Pela porta da frente entram e saem os brancos, e pela porta dos fundos entram e saem os negros. Né? Aqui até uma divisão, aqui numa escadaria, né? Nem, não podiam sentar no mesmo banco na praça, não podiam andar na mesma escada, não podiam andar pelo mesmo lado da rua. Então era um processo de discriminação muito violento, né, mesmo. E nós temos uma imagem do Nelson Mandela, né, dentro da prisão. Ele foi preso em 62 e em 64 ele foi condenado à prisão perpétua. E para a gente pensar um pouco, né, o continente africano ele é muito extenso, são muitas culturas coexistindo, né? E esse processo de colonialismo ele deixou suas marcas. Então, se a gente for fazer um balanço, né, do que é a África, o continente africano hoje, ele tem essa coisa das consequências, né, do colonialismo, a questão do preconceito muito forte ainda, né, da discriminação, da desigualdade social muito grande, né? E ao mesmo tempo ele ainda se apoia na tradição, né? É engraçado porque a professora falou, né? As religiões coexistem no mesmo espaço, né? E às vezes e isso não chega a ser um grande problema. A tradição religiosa, né? Ela coexiste ali
E existe uma espécie de retorno às práticas anteriores. Até vou ler um trecho aqui de um livro que eu estou lendo no momento, né? Memória da África, que também fala sobre essa questão da temática africana em sala de aula. Carlos Serrano e Maurício Waldman. Me ajudou um pouco a pensar. Então ele fala aqui, né? Vale ressaltar que não se trata de uma tradição que resiste ou se manifesta unicamente no campo religioso. Ela se explicita de modo propositivo na recuperação das técnicas, da construção de terra batida, mais ecológicas, baratas e termicamente eficientes. Demonstra sua viabilidade na exploração de ambientes frágeis, característicos de muitos espaços africanos. Recupera o seu prestígio nas modalidades agrícolas ancestrais, ecologicamente mais adequadas e socialmente menos exigentes em capital. Mostra sua força na moda, na arte, na música, no cinema, no rádio, na televisão e em todas as esferas nas quais o africano busca se observar a partir de si mesmo. Pode-se afirmar que os velhos deuses parecem inconformados com o admirável novo mundo inaugurado pela modernidade, reapresentado nas reivindicações dos grupos minoritários, nos movimentos sociais que buscam o equilíbrio ambiental, a afirmação da independência e a justiça social. A tradição é inseparável dos questionamentos que o africano tem endereçado ao universo de valores que nos demais recantos do mundo também não tem sido poupado, ou seja, os africanos se baseiam nessa tradição para questionar esses valores que foram impostos a eles, né? E eles recorrem a esses valores, né, esses valores civilizatórios que são próprios da cultura africana, das diferentes culturas africanas, né, para contestar. E aí ele cita aqui um provérbio tradicional dos Fula, né? Quem conhece o ontem e o hoje, conhecerá o amanhã, porque o fio do tecelão é o futuro, o pano tecido é o presente, e o pano tecido e dobrado é o passado. Então é dessa forma que a África, apoiada na tradição, pode refazer a sua compreensão do mundo, criativamente repensando o seu passado e o seu futuro. O resgate e na confirmação da força da memória ancestral, pauta-se o reconhecimento dos valores de um vasto continente que, oprimido e desqualificado como nenhum outro, ainda assim teima em sobreviver e em construir a própria história. Ele tem uma visão bastante otimista, né? Dessa questão da tradição e da cultura, como um baluarte, né? Para a reconstrução da história africana. E né, vale lembrar ainda, né, que assim, a quantidade de recursos naturais, né, que existem na África são imensos, mas que continuam sendo explorados por outras, não mais por metrópoles, mas de outras formas, né? Então, assim, o futuro da África é uma incógnita, digamos assim. E assim eu encerro a minha apresentação, né? Que temos algumas referências bibliográficas para quem quiser consultar. Acho que eu estou precisando de água, a boca está travando. Então, eu fico aberta agora para quem quiser fazer algumas perguntas. Ninguém falou comigo. Ou eu não reparei aqui, porque também não sei usar muito bem isso aqui. Quando eles falam com a gente, aparece embaixo? Aparece onde? Então não temos nada, então. Tem perguntas? Foi um pouco rápido, né? Eu fiquei um pouco preocupada, porque por conta do horário. Esse aí eu acho que a gente tinha uma certa. Eu corri um pouco também, mas a intenção era mostrar um panorama mesmo dessa introdução da história de África, né? Foi lá, Ângela.
A Ângela está perguntando, né, se eu tenho sugestões de filmes que mostrassem informações sobre a história da África de maneira crítica. Eu não trouxe nada agora, mas eu posso me comprometer a procurar, né? A gente pode conversar lá no grupo e postar fazer montar uma apresentação com esses registros, né? Eu acredito que esses PowerPoints também vão ficar disponibilizados, né? Sim, sim. É porque o módulo 3 ainda não está disponibilizado, né? Nem os textos e nem os materiais complementares. Mas todos os módulos têm esses materiais complementares. Eu já enviei alguns, né, dos textos que eu escrevi, é, mas a gente pode procurar mais alguma coisa. Outros professores também disponibilizaram, né, esses vídeos. Com certeza. A professora Luiziane, assim, como a professora Marcela já falou, a gente tem que tomar muito cuidado com a produção de livros didáticos que existe por aí, porque tem livro de todo tipo. Às vezes a gente vai encontrar um livro que tem um material muito bom numa parte, mas que em algum momento ele traz como um conceito que não é condizente com, ou, às vezes é preconceituoso mesmo, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu reforço o que a professora Maristela falou, assim, é muito importante a gente persistir na leitura, né? Se subsidiar para poder distinguir o que está bom e o que não está, para poder usar com os nossos alunos, né? É um movimento que ele ainda existe, né? Mas essa ideia do voltar para a África também ela já não é mais tão forte, né? Porque né, hoje a gente vê que, por exemplo, os povos que foram levados, né, sequestrados de seus locais, né, e levados para outras culturas, voltar simplesmente para a África não é uma coisa simples e não necessariamente vai ser o melhor, né? Mas é um movimento ainda que luta, né, pelos direitos, é um movimento que ainda existe. A gente procurar imagens no Google, aparece muita imagem, né, dessa luta, né, dessa união africana. Sim, sim. Ah, esse essa busca embora não se pense mais em voltar para o continente africano, mas se busca essa coisa da identidade mesmo, né? De, de uma espécie, embora a gente pode estar em continentes diferentes, mas é, são as suas origens, né? Ah, que voltaram? Nova para mim. A professora Maristela escreveu aqui para mim, né? Um torpedinho. Que o Lesoto é um país que foi criado, né? Por africanos que voltaram dos Estados Unidos. A Libéria? Ah, perdão, era Libéria, não Lesoto.
Oi, Ana. Ó, a gente já terminou, né? Eu e a professora Maristela, nós fizemos as webconferências. Falamos um pouco, né, do texto, mas eu acredito que vai ficar gravado para vocês poderem ver quem não conseguiu assistir. Não tenho certeza, mas acredito que sim. E os slides que a gente usou também vão ficar disponibilizados na plataforma. A ideia, a gente fez deu um panorama geral, né, sobre o módulo 3. Não, não, não. Ninguém vai ser prejudicado, não. A gente sabe que também é um horário que a maioria das pessoas trabalha, né? Então, não vai ter problema nenhum, não. Ah, eu sei. A dona Ana está dizendo que está uma correria no final do bimestre, que nas escolas, porque ela perguntou, ela chegou agora e não assistiu, e ela quer saber se ia implicar em alguma coisa para ela, né? Mas não. O problema é só para que as pessoas, que quem pudesse ter a oportunidade, né, de assistir, já que não vai haver o encontro do dia 3, né? É? Mesmo? Vai ficar gravado? Eu e a minha boca seca falando enrolado, assim? Ok. Ah, com certeza. Eu tive a experiência logo que eu saí aliás, quando eu fiz o estágio em docência, né, quando eu fazia o curso ainda de graduação na História, e eu tinha que trabalhar num curto período, quase 100 anos de história, né, em tudo. E aí eu tinha que falar sobre descolonização, Guerra Fria, fim da Segunda Guerra, tudo. E quando a gente começou a falar sobre a África, teve uma aluna que se levantou muito indignada e disse que não ia assistir a aula porque a África a África era só pobreza, a televisão só mostrava o que tinha de ruim. Então, isso é muito complicado, né? Porque como que as pessoas vão se identificar com um país que é mostrado só pelo que existe de ruim? Porque a África não é só pobreza, né? Não é só miséria, não é só guerra, né? É um continente enorme, né, que tem contribuições para a humanidade e que isso não é falado, né? Mas é um desafio mesmo. Todo mundo vê o bate-papo também, será? Ah, que bom. Eu fico repetindo o que as pessoas estão escrevendo, porque ah, é? Ainda bem que eu falei bem rápido. Abraços, Luziane. Sabe, a gente se encontra no próximo, né? A gente espera ter a oportunidade de conhecer todos, mas eu acho que não vai ser possível.
A gente tem que encerrar porque eu a gente precisa encerrar porque o espaço aqui fecha, né? A gente tem que encerrar às 6, então faltam poucos minutos. Vou esperar que a Ana está digitando alguma coisa. Mas eu agradeço, né, já de antemão, né, quem teve a oportunidade de assistir, conseguiu, né, ficar. A Ana está dizendo que a gente também não viu, né, mas é, quanto professores, agora a gente tem o compromisso de estar buscando essas informações, né, para poder mostrar uma África diferente do que a gente viu. Então, voltando, né, é, eu agradeço, então, né, a presença de vocês aí assistindo, é, as contribuições aqui no bate-papo, foi interessante eu interagir com vocês, para mim uma experiência nova aqui de webconferência. Espero que tenha sido proveitoso, foi um pouco rápido, eu sei, eu me enrolei um pouquinho, porque eu falei meio corrido por conta do tempo, mas a gente espero ter a oportunidade de dirimir outras dúvidas aí pela plataforma mesmo, tá? Então, boa noite a todos, e até a próxima, tá? Um próximo encontro.